E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui para podermos dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, que foi ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuamos no capítulo 12, intitulado Umbral, né? Um assunto muito interessante. A gente sempre gosta de lembrar que a gente aqui, não é, o nosso programa, não é só um programa de leitura da obra Nosso Lar. Nós procuramos estudar, não é? Porque o André Luiz não teve todo esse trabalho. Francisco Cândido Xavier, um apóstolo de Jesus na Terra, também literalmente deu a vida para que a gente tivesse esse conhecimento agora. Então, cada linha que é colocada aqui é um ensinamento, né? O Marco sempre gosta de lembrar que a Alcione, no livro Renúncia, ela ensina a família que ela vai trabalhar lá na casa, que na verdade é o pai dela verdadeiro, o pai biológico, ela começa a ensinar eles que cada versículo do Novo Testamento é para ser lido e meditado. Ela usa a frase, é um vasto caminho ascensional, o Evangelho, né? E é o que o Emmanuel faz na série dos livros, Pão Nosso, Vinha de Luz, cada versículo é tirado e comentado. Então aqui também a gente tem esse cuidado, porque é um estudo, é estudo das obras, né, de André Luiz, no caso, o Nosso Lar. Então, a gente não é só para ler, porque até a leitura, não é, Marco? A gente, hoje em dia, então, com a facilidade da internet... Todo mundo tem o celular. Todo mundo tem o celular que pode ler, se baixar o livro, né, tem o livro baixado. A gente procura fazer um estudo mais minucioso, né, porque tem detalhes aqui que a gente não pode passar assim batido, desapercebido. A gente tem que realmente parar e comentar e fazer, não é? A obra, né? Uma ilação com a obra básica, claro, com as outras obras, não é isso? A obra não é somente para nos informar da vida no mundo espiritual. Tem todo um cunho moral nas suas linhas, nos seus parágrafos, nas entrelinhas e por dentro e por trás das linhas também. Então nós temos que tirar esse cunho moral, porque o cunho moral é que adianta realmente para nós, não é? Para a nossa vida. Bom, no último programa que a gente fez, a gente conversou sobre essas explicações do Lísia, sobre umbral, e o que ficou caracterizado no último programa é que todo mundo que está no umbral são espíritos revoltados, desorientados. Eles acham que não merecem estar ali, que Deus, eles queriam, na realidade, vamos dizer assim, um Deus babá. Né? A babá o que faz, né? Ah, coitadinho, e dá colinho, mas fica à disposição Deus dos nossos é um pai amoroso, aqui, né? Fica à disposição dos nossos caprichos. Isso a gente não vai encontrar quando desencarnar. É um pai amoroso, mas é um amoroso e preocupado com a evolução dos seus filhos, que somos nós. Então, nós realmente, muitos dos que estão lá, estão revoltados porque queriam já estar no céu, mas não se comportaram da mesma maneira, né? Então, que a gente até brinca às vezes lá no centro, a gente fala, né? Meu Deus do céu, se já tiver um lugarzinho, mesmo que seja, né, na caverna, em alguma caverninha, mas que a gente possa trabalhar, fazer alguma coisa, tá bom, né? A gente já não vamos com a ilusão de que só porque somos religiosos, porque temos o título religioso, vamos para o céu, vamos estar numa situação bem evoluída, porque o próprio Jesus nos havia alertado, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, na questão da evolução. Então, e o que acontece? O que acontece com muitas pessoas que têm uma religião, que são religiosas? Elas acham que só pelo fato delas terem um título
de uma determinada religião, elas vão estar bem. E muitos desses companheiros que estão no umbral revoltados saíram da terra com essa ideia de que, não, mas eu fui a tantas missas, ou eu fui a tantos cultos, ou eu assisti tantas palestras no centro espírita, então isso, tomei tantos passes, dei tantas bolsas de compra, e só isso basta. E a gente está vendo que não é assim, não é? Então, foi isso que a gente comentou no programa passado, em essência. E hoje vamos continuar no parágrafo 10, só que a gente está lá no finalzinho do parágrafo. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. Então, ele está falando que no umbral tem núcleo, mas não é organizado como o nosso lar. O que impera no umbral é o caos, a desordem, não é? Apesar que a gente já viu que tem determinados locais que são supervisionados por inteligências perversas, que aí sim organizam lá escolas de vingadores, como a gente tem notícia, mas a maioria vive ao léu, ao desespero, e se juntam, né? Essas organizações das trevas, isso está bem explícito no livro Libertação. Eles têm a sua organização hierárquica na medida que os mais inteligentes, eles comandam a situação e têm os seus, entre aspas, soldados, né, os seus mandatários, para virem e fazer as finalidades de prejudicar a um e outro, aos encarnados, né, e causar a desordem também. Então, existem hierarquias que são respeitadas. Impera a desordem no sentido da desordem de ideias, mas eles têm a sua organização nas suas cidades, das suas cidades de trevas, construções, né, que não tem a beleza. Não tem a beleza e a harmonia do nosso lar, é claro. Até porque os espíritos estão sem beleza e harmonia interior. Então eles constroem aquilo que interiormente eles ainda são. Mas eles têm a sua organização para prejudicar. E os espíritos também informam, só mais um detalhe, né, que as maiores organizações sediadas nas regiões mais trevosas têm a finalidade de desorganizar a sociedade como um todo, querendo que impere cada vez mais o materialismo, né? A descrença, a desesperança, tudo aquilo que o Espiritismo vem trazer em oposição. Vem trazer a esperança, vem trazer a crença, vem trazer a certeza da continuidade da vida e vem trazer a importância do nosso comportamento mental e disso tudo. Não é? Então, por isso que nós temos aquela frase de Jesus, né? Vigiai e orai. Não é? E ele vai completar isso dizendo assim: lá é zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Então, os verdugos e os exploradores são esses espíritos mais inteligentes. E quem são as vítimas e os explorados? São aqueles que, quando estavam encarnados, estavam invigilantes. E já desde aqui da Terra, eles já saíram com essa sintonia que eles mantinham com esses espíritos no umbral, porque a morte não muda ninguém. Então, porque eu estava meditando em casa sobre isso, é zona de verdugos e vítimas. Mas vítima de quem? Da própria pessoa, vítima deles mesmos, porque eles foram invigilantes durante a encarnação e eles cultivaram pensamentos ruins, pensamentos maus. Então, e eles já, quer dizer, por quê? Porque enquanto encarnados, eles já estavam em sintonia com esses espíritos umbralinos. Então, por isso é que é zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados, porque se deixaram explorar. Muitos encarnados que são médiuns, mas infelizmente são médios, vamos dizer assim, não cristianizados,
não evangelizados, eles têm um grande intercâmbio com espíritos que muitas das vezes habitam os umbrais grossos, aqueles umbrais mais densos, porque eles comercializam essa mediunidade. Se eles cobram algo que Jesus sempre orientou, dai de graça o que de graça vocês recebem. A mediunidade, além de outros dons, é um dom que Deus dá e não cobra nada a ninguém. É uma tarefa que você vai desempenhar no corpo. E aqueles que comercializam com ela aqui na Terra, eles já estão com essa ligação com esses espíritos que habitam os umbrais. Então, por isso, aí quando desencarnam, para onde vão? Vão se juntar àqueles que os exploravam. De alguma maneira, né? O livro, eu não lembro bem. O Divaldo Pereira Franco, ele tem um livro que no final do livro ele conta o caso de o título da história é A Louca. Era uma médium que morava provavelmente, eu acho que em Salvador, não tenho certeza, mas era uma médium que ela tinha uma excelente faculdade mediúnica, ostensiva, mas ela começou a receber uma influência, e se ela recebeu influência, é porque, como o Marco coloca, a tentação já vinha de dentro. Ela começou a cobrar, porque ela começou a dizer, o médico cura as pessoas e cobra, eu também dou receita e as pessoas ficam curadas, receitas mediúnicas, né, que os espíritos ditavam para ela. Por que eu não posso cobrar? E aí começou a ela, né, a explorar o mundo espiritual e ser explorada. Então, quando ela desencarnou, ela estava completamente louca, porque ela começou a ter problemas, ela começou a só querer ajudar as pessoas ricas. Eu sei que no final, eu tenho que procurar onde é que está essa história para poder reler, para poder contar aqui direitinho para os ouvintes. Vou ver se nos próximos programas eu consigo trazer essa história, porque fala muito dessa sintonia. E aí, quando desencarna, essa senhora, ela chega lá, com certeza, no umbral, e ela está junto desse explorador que a explorava, mas ela se deixava explorar. Por isso que ela é vítima, mas ela é vítima dela mesma. E todos nós, não é? Porque os espíritos dizem que ninguém pode nos fazer mal, só a gente mesmo. Só a gente se sabota, só a gente se prejudica. A gente só é mal quando a gente deseja o mal do outro. Aí é que a gente se torna uma pessoa má. Falando, Tereza, de vítima de nós mesmos, no programa passado, né, no finalzinho do programa, nós chegamos a começar a comentar sobre o avô do André Luiz. Foi. Que está no livro No Mundo Maior. Sim. E no capítulo 18, intitulado Velha Afeição. O André Luiz está numa incursão na região de Umbral, da qual nós estamos falando. Ele já é um trabalhador nessas incursões, né, para ajudar. E como nós colocamos, os espíritos dizem, em todas as regiões em que ainda reina a ignorância e a maldade, existem espíritos missionários esperando a boa vontade daqueles que querem se melhorar, como aconteceu com André Luiz. E nesse livro, No Mundo Maior, ele está na região de Umbral, né? E aí eles estão determinados, de repente eles ouvem assim, uma assembleia, ele chama de Assembleia de Velhinhos, que se posta ao lado deles, onde o André Luiz está com a caravana. E um deles fala assim, precisamos de alguma coisa, não podemos com delongas. E os nossos negócios, nossas casas, incalculável é a riqueza que descobrimos. Então os velhinhos estão assim, como é que ficam os meus negócios? Já desencarnaram há um bom tempo. Aí um deles fala assim, com ufania, seguravam punhados de lodo a escorregar-lhes de mãos aduncas. Mãos aduncas é aquelas mãos, né, que já estão com problema ósseo nos dedos, né? Elas estão cadavéricas, aparência cadavérica. Então eles estão pegando punhados de lodo com aquelas mãos. E aí um dos velhinhos fala assim:
todo este ouro que temos conosco permanece à mercê de ladrões, nesta miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria a qualquer. Então eles estão com lodo na mão e estão pensando que é ouro. E estão com medo dos ladrões nessa miserável charneca, uma localidade que eles estão de um determinado local. Se reuniram ali. Se reuniram ali. E aí, porque o calderário... porque eles se juntam como com os avarentos, o calderário, que é o instrutor lá do André Luiz no livro, fala assim, explica o André Luiz, esses enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível, né? Então, só que aí, um deles aí que é interessante, gente, fala assim, amigos, um dos velhinhos fala assim, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes, chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Essa interrogação que ele já faz já é uma abertura para os espíritos ajudarem. Tanto que o André Luiz reconhece pela voz que é o avô. Não é? Então, não é por acaso que levaram o André Luiz ali, com certeza. Já estava no momento certo. Então, isso aí que a Teresa estava colocando, na questão de vítimas de nós mesmos. Na realidade, somos vítimas, o André Luiz nada mais era que vítima dele. Quem tirou o André Luiz do umbral, isso é sempre bom a gente frisar, foi ele. Ele com o esforço dele, ele que saiu. O Clarencio estava lá aposto o tempo todo para ajudar. A mãezinha dele, da onde ela está, que é uma colônia superior ao nosso lar, com certeza estava orando por ele a todo momento. Qual é a mãe que não vai orar pelo filho? Com certeza. Mas não tirou, as orações dela não tirou ele de lá. O que tira de lá é o que nos tira da situação é quem nos colocou, nós mesmos. Nós mesmos. E aí o Lísias vai continuar, vamos ler agora o parágrafo 11º. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. Ele quis dizer a casa da mãe Joana, como a gente fala, né? Corriqueiramente. Todo mundo fala, ninguém obedece, é uma confusão danada. Então, o umbral é uma região desse tipo. Todo mundo enlouquecido, mais ou menos agrupados também, porque a lei de afinidade, a lei de sintonia também existe lá no umbral. Então, os avarentos, como o Marco colocou, vão se reunir. Os sexólatras vão se reunir. Os viciados da fofoca vão se reunir. Porque a gente tem o malveso de achar que vício é só fumar, beber e se drogar. Não. Existem vícios morais que são muito piores, né? Aqueles vícios da maledicência, da calúnia, da desonestidade. Tem pessoa que é viciada em roubar, em enganar os outros. Isso é vício. Pode ter o dinheiro que for, ela tem esse comportamento. Agora, porque é o vício. É o vício, é o hábito adquirido com o passar do tempo. De encarnações. Não é? De encarnações, sim, né? O vício é isso, é você... Aquilo que o nosso livre-arbítrio resolveu fazer, sabia que estava errado, continuou fazendo e não parou mais. Porque senão a gente acha, né? E muitas das vezes a gente passa, nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, a gente passa, né, Marco? Tem um grupo de drogados. De crack, é uma cena muito triste, mas eu fico olhando e vejo que infelizmente muito mais será cobrado àqueles que já conhecem, não é? E tem vícios morais enormes, não é? Como esses que a gente acabou de falar, aqueles que têm o vício da belicosidade,
que armam guerras, né, da ganância. Então, os vícios morais, os espíritos, é uma coisa que o espiritismo veio nos ensinar, são os piores. Eu antes não tinha essa noção, não é? Mas hoje em dia eu vejo que são muito mais graves. Então, no umbral, eles também, pela lei de sintonia, eles estão reunidos, avarentos, os desonestos, caluniadores, não é? Estão todos separados. Então, Ulisses continua. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Isso é tão bonito, né, da gente ler e saber que ninguém está desamparado. Na realidade, a orfandade, ela só existe materialmente falando. Você só pode ser órfão de pai e mãe vivo, mas do pai do céu, né? E da mãe do céu, que Maria é a nossa mãe espiritual, não é? Porque foi assim que Jesus designou na cruz, dizendo, né, para ela, Maria, olha aí teu filho, se referindo a João, não é? Então, ela é a nossa mãe espiritual. João ali, aos pés da cruz, representava toda a humanidade, todos nós que somos irmãos de Jesus, não é? Então, é isso que ele quis dizer para nós. Então, nenhum de nós está ao desamparo, nem enquanto encarnado, nem enquanto desencarnado. Que a gente não se esqueça disso nas nossas provas e nos nossos testemunhos. No livro Paulo Estevão, né, a maravilhosa obra que, né, todos deveríamos sempre ler e reler, Paulo, logo após a deserção do que o pai deu a ele, né, mandando ele escolher entre Jesus e ele, o pai, e Paulo dá uma resposta sensacional, né? Todos nós precisamos de Jesus. E sai da casa, o pai o expulsa de casa, ele já está sem os amigos e sem a família. A mãe já tinha desencarnado, a irmã foi embora, porque ele se torna cristão. Aquilo foi um escândalo para a época. Ele se sente totalmente só, né? Como a Teresa está falando, nós estamos colocando aqui da proteção divina. E ele vai caminhando e ao léu, né, meia natureza, ele se encosta numa pedra e adormece. Quando ele adormece, quem vem ter com ele é Abigail e Gesiel, e Estevão, né? Resplandecentes de luz, e conversaram com ele, dando ânimo e força. E dizendo, Abigail fala para ele, ama, perdoa, espera, né? Confia. E aí ele, quando ele relata que foi um homem que foi ao terceiro céu, né? Na questão da sintonia. Para eles havia 3 céus. Isso. E vai ao terceiro céu, na questão da beleza com que Abigail e Gesiel vem falar com ele. E aí, a partir dali, pronto, ele já é renovado. Nunca mais ele se sentiu só e solitário ou se entristeceu. Porque aquilo foi um ânimo, provando a ele que estamos contigo. Jesus está contigo e nós estamos contigo. E não é privilégio de Paulo, isso acontece com todos nós. Nós não estamos sozinhos. O Espiritismo veio dizer não, ele veio provar. E isso através da mediunidade séria, através do estudo, da meditação, dizendo que nós temos ao nosso lado companheiros, o nosso guia espiritual, companheiros espirituais, e acima deles o nosso anjo da guarda, todos velando por nós e torcendo pela nossa encarnação, por mais essa oportunidade que estamos tendo. É muito interessante aquela figura que tem daquela prece Pegadas na Areia, né? Que quando a coisa está mais difícil, se a gente olhasse na nossa vida, é o momento que Jesus nos carrega no colo. Então vamos terminar por hoje o nosso programa, agradecendo a todos a atenção, a paciência, que Deus possa nos abençoar os lares de todos vocês. Fiquem com Deus e um abraço. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina
e Marco Antônio.